Olá, tudo bem? Eu sou o Fabrício, Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego. nós somos do canal Saúde Pet Carona e nós estamos aqui para mais um vídeo e para vocês saberem um pouquinho mais sobre nós, especificamente hoje sobre o Diego. Então bora pro vídeo? Então vamos lá. Bom, Diego, as pessoas sabem, né, que nós dois somos enfermeiros, mas a proposta desse vídeo é que vocês nos conheçam um pouquinho mais, né, e saibam um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história e principalmente das nossas atuações hoje em dia, né? Então, hoje eu chamei o Diego para fazer esse vídeo e ele vai contar um pouquinho da história dele. E a primeira pergunta é: você sempre se identificou com a área da saúde? Como é que foi para você a escolha da enfermagem? Quando que foi? Então, Fabrício, o meu primeiro contato, né, com a universidade, no caso, foi com direito. Inclusive, eu gosto muito da área, né? Até hoje eu sou apaixonado. Mas o direito, ele foi primordial na minha vida porque eu era uma pessoa muito reclusa, né? Eu era uma pessoa que eu não me expressava muito bem em público. Eu tinha vergonha de multidões. Eu não conseguia falar, né, na verdade, em público. E o direito ele veio para poder me moldar, né, nessa questão. Eu fui criado muito tempo no interior. Lá no interior a gente tem esse hábito de falar mais baixo. E o direito ele me moldou nesse sentido. Ele me projetou, digamos assim, para a sociedade e me ensinou que algumas vezes é necessário você tomar o seu espaço, porque as pessoas não costumam ceder, principalmente na cidade grande. E antes assim do seu contato com a faculdade, você trabalhava com o quê? Você já fez o quê na sua vida assim de empregos? Ah, sim. Olha, eu trabalhei muito, né, na vida, digamos assim. Quando eu era criança, fazendo aí uma retrospectiva, morava no interior e eu trabalhava aguando horta. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar para minha avó, vendendo pastel, coxinha. Então eu saía na rua vendendo pastel, né, na E de bicicleta. carteira assinada? Aí de carteira assinada, eu já trabalhei como vendedor e já trabalhei também em escritório, né, nessa parte do administrativo. Eu vendia celulares e depois eu comecei como técnico de enfermagem e depois agora como enfermeiro. Então teve toda uma trajetória até você chegar à faculdade de enfermagem, né? Sim, teve sim. Isso assim é bom, esse vídeo é bom até para que as pessoas se norteiem mais, né? As pessoas que estão estudando. Sim, Esse vídeo é voltado para vocês, né? Que estão fazendo faculdade, para que vocês realmente busquem, né? Não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque é muito complicado fazer faculdade, principalmente hoje em dia, né? A gente sabe disso, tanto quanto os valores, né, que são elevados, sim, como as demandas, né, que são muitos trabalhos para a gente fazer, muitas entregas. Você tem que ter a prática, né, tem um momento prático ali da faculdade. Você tem que conciliar, porque a maioria das pessoas conciliam faculdade e emprego, né, e a sim, maioria faz à noite justamente por isso, né, sim, também. Esse vídeo é para mostrar para vocês que é possível, né? Com uma certa dedicação, com um certo esforço, é possível a gente vencer na vida, né? E aqui está um exemplo disso, né? Você. Nós sabemos que a trajetória na faculdade não é fácil, né? Então para você também não deve ter sido fácil. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória dentro da faculdade, como que foi, se teve altos e baixos. Em relação à faculdade, para mim foi tranquilo. Eu acredito que é um desafio, né, diariamente. Você acaba tendo que se provar, né? Às vezes você não consegue ter aquela boa qualidade de sono, porque alguns trabalhos começam a apertar, principalmente para as pessoas que estão estudando e trabalhando. Então, conciliar o emprego com a faculdade é um desafio, mas nada que não possa ser vencido, né? Um exemplo mesmo, somos nós dois e nós estamos aqui com o nosso Corém. É claro que se você puder se dedicar apenas para os estudos, melhor é.
né? Porque você consegue aproveitar mais da faculdade, você consegue se dedicar mais aos trabalhos, você consegue se empenhar mais, né? Mas se não for possível, também saibam, na verdade, que é possível você conciliar emprego e faculdade. São 5 anos, né? Sim, É um tempo significativamente grande, né? exatamente. São processos, são etapas. Quais matérias assim que você se recorda mais? Tem um professor que você se recorda mais? Por ele ser muito exigente, muito, né, pegar no pé mesmo? Tem alguma Sim. matéria que você teve mais dificuldade? Olha, matérias, acredito que quanto menos você sabe dela, mais a matéria pode se tornar algo que vai te despertar uma curiosidade para você buscar dentro daquilo um conhecimento, ou também pode ser ao contrário, né? Trazer um viés de você detestar totalmente, não compreender. E eu passei por isso em bioquímica, se eu não me engano, né? Foi muito difícil para mim, eu não estava conseguindo assimilar aquela parte. E aí eu decidi, como nós tínhamos essa flexibilidade de montar a grade curricular, e aí eu joguei essa matéria mais para frente, porque ela não era correlata com outra. E aí eu pude pegar com outro professor, e aí eu consegui aprender e assimilar. Porque às vezes a forma como o professor explica para você, você não consegue entender. E às vezes o professor também não tem essa didática, né? De explicar de uma forma diferente para que o aluno entenda. Mas tem muitos professores que eu carrego na minha mente, como a Kênia Celestino, né? E até hoje ela faz parte, né, da nossa vida. A professora Luciana também, né? Isso já levando para os estágios. Então são professores assim que marcou a minha vida. E se eu tive dificuldade foi nessa parte da bioquímica, mas eu sempre fui uma pessoa, Fabrício, que gosta muito de ser desafiado, né? Principalmente quando as pessoas falam, não vai conseguir, eu acho que você não vai dar conta. E eu procurava muito conhecimento fora daquilo que os professores ensinavam, né? Eu procurava por artigos, matérias correlatas, né, relacionadas a determinado assunto. Quando eu conseguia, eu dava uma lida no conteúdo prévio, no caso, que ele será aplicado na matéria. Então isso nos ajuda muito a assimilar, porque você já faz uma pré-leitura, você, de uma certa forma, por mais que aquilo é novo para você, você acaba assimilando algumas coisas, absorvendo alguns conhecimentos. Mas, modéstia à parte, eu quero deixar claro que nota, às vezes, ela não quer dizer muita coisa, né? Porque o que importa é o conhecimento que você levou. Acho que tem um pouco a faculdade também, né? Sim. Em si, hoje em dia é a gente que faz, o aluno que O aluno faz faz a faculdade, sua isso de profissão. fato é. Porque, na verdade, sempre vai ser o quanto que você se dedica, né, naquelas matérias ou naquela faculdade, naquele curso em si, e o que você consegue levar disso para aplicar lá na prática, quando você de fato estiver exercendo aquela profissão. Mas, modéstia à parte, né, eu consegui terminar o ensino superior com 96% de aproveitamento. Então, é um coeficiente que eu tenho orgulho de falar e eu tenho muito orgulho disso, porque eu me dediquei para isso, né? Eu gosto muito de estudar. Eu tenho uma facilidade também para pegar algumas coisas, outras coisas eu já não tenho tanto, né? Como faz essa parte da bioquímica. No início do vídeo você começou falando sobre o direito, né? Sim. Mas quando que você se viu mesmo dentro da área da saúde? Então, eu sempre deixei muito claro para mim que eu gostaria muito de conhecer a área hospitalar, né? Antes mesmo de atuar como enfermeiro, para eu entender todos os processos, né, de todas as áreas. E mesmo eu tendo oportunidades de emprego fora da área da saúde, mesmo eu ainda não tendo me formado como enfermeiro, em paralelo a isso, eu fazia um curso de técnico de enfermagem de manhã e à tarde, e à noite eu fazia faculdade. Então eu passava de fato quase que aí 12 horas, 18 horas estudando, né? E eu consegui terminar o curso técnico de enfermagem em 6 meses, porque houve um aproveitamento de matérias da faculdade em si, né? Isso eu já estava cursando há 2 anos a faculdade. E aí eu consegui meu primeiro emprego na área da saúde para a UTI, né? Que é a unidade de terapia intensiva. E foi atuando como técnico de enfermagem, inclusive tenho muito orgulho, aprendi muito, né? Que eu me reconheci de fato como uma pessoa atuante da área da saúde, né? Uma pessoa que conseguiria fazer a diferença na vida do paciente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito empática, né? Essa parte da UTI me proporcionou isso, né? Exercer mais uma assistência mais humanizada para o paciente, né?
procurar entender o que o paciente precisava naquele momento de fragilidade, dar um melhor acolhimento para ele. E aí foi nesse momento que eu me percebi como um profissional que eu conseguiria fazer a diferença na vida de alguém. E eu tive grandes destaques atuando como técnico de enfermagem, né? Já fui referência, ganhei alguns reconhecimentos. E aí nós vamos adentrar na área que você atua hoje, Sim. né? Que é como enfermeiro. Isso há quanto tempo? Há quantos anos? Olha, desde 2022, tem pouco tempo. 2022, tá? Desde o início de 2022. É uma historinha já, né? 3 anos, 3 anos Aí atuando. como enfermeiro. E sempre em ambiente de UTI. Sempre, pessoal, vocês acreditam? Você se auto-intitulou como uma pessoa de UTI, porque já teve esse contato enquanto técnico de enfermagem, né? Sim. Mas assim, eu queria agora que você desse um norte para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que vendo esse vídeo, né, principalmente os estudantes aí de enfermagem. Como que é uma vivência de enfermeiro que trabalha dentro de uma UTI? O que o enfermeiro faz? Por que você se identifica tanto com essa área? O que mais você gosta nessa área? Eu gosto muito de UTI porque nós vamos trabalhar muito com a imprevisibilidade, né? Nada é do mesmo jeito que foi no plantão passado, né? Às vezes os pacientes são diferentes porque dentro de uma UTI, a depender do perfil, né? Porque nós temos UTI cardiológica, UTI respiratória, UTI clínica, UTI cirúrgica, mas geralmente dentro da UTI os pacientes eles não ficam por muito tempo, né? A depender da comorbidade que traz ele ao hospital. Mas essa questão de sempre trabalhar com essa imprevisibilidade, o paciente às vezes está muito bem, aí às vezes o paciente ele tem um rebaixamento do nível de consciência, né? E nós precisamos entrar ali com algumas medidas para recuperar, né, a hemodinâmica do paciente, e isso demanda muito do seu olhar clínico, né? Você chegar ao plantão, conhecer os seus pacientes, entender qual é a comorbidade que o paciente carrega consigo, além, né, do motivo principal que o levou a internar ali na UTI. E a partir desse momento que você consegue conhecer os seus pacientes, né, por mais que os pacientes são novos, e é muito importante essa questão de você conhecer os seus pacientes, né, porque a partir do momento que você consegue entender qual é o quadro clínico do paciente, qual comorbidade que acompanha ele, você às vezes consegue ter aquele feeling, aquele sexto sentido que vai, olha, pode ser que tal paciente precise de ser entubado. E aí você já conversa com a equipe técnica, né, para preparar uma mesa para intubação. Ou às vezes você olha para o paciente e fala, olha, aquele paciente não está muito bem. Vocês já olharam a glicose do paciente, já fizeram a glicemia do paciente, e aí às vezes o paciente está entrando, né, em um rebaixamento do nível de consciência por hipoglicemia. Então, quando você trabalha na área da saúde, você acaba desenvolvendo alguns mecanismos, né, que vai te ajudar no seu plantão, principalmente nessas questões de intercorrência. Assim. Mas então eu acredito que é uma grande escola, né? Sempre você está aí buscando novas atualizações, Sim. né? Então é uma área bem bacana, assim, eu vejo que é um desenvolvimento que você tem. Existe até uma brincadeira, né, que as pessoas falam assim, existe aquela rixa, né? Enfermeiro da enfermaria não entende muito, chama o enfermeiro da UTI para ajudar a pegar um acesso, né? Eu sei que existem essas questões, né? Sim. Mas assim, dentro do ambiente de UTI, como um enfermeiro supervisor, como que você se sente, assim? Qual é o seu sentimento como ser supervisor de uma equipe dentro de uma UTI? Olha, Fabrício, é até interessante essa pergunta, porque não são todas as pessoas que conseguem trabalhar, né, dentro de uma UTI. Porque por muitas vezes você tem que gerenciar conflitos, principalmente em relação às escalas, né? E a equipe técnica, como você vai lidar diretamente com o técnico, com gestão de pessoas, às vezes você consegue proporcionar para a equipe técnica ou para aquele técnico em específico o melhor paciente, e aí às vezes o técnico começa a achar que você está perseguindo ele, e aí por isso que é muito importante você ter atualizações, você fazer o uso de escalas, né? E através dessas ferramentas você consegue equilibrar mais o plantão e mostrar, né, para a equipe técnica que não é ao acaso que você escolhe os pacientes, que existem ferramentas, né,
que nós fazemos o uso para poder designar o paciente mais crítico, paciente menos crítico, e também entender que às vezes alguns técnicos eles possuem algumas dificuldades, mas não é por isso que você não irá desenvolvê-lo, até porque você precisa de contar com todos os seus técnicos, né, com a sua equipe de enfermagem, porque é eles que estarão ali lidando diretamente com o paciente, os técnicos de enfermagem, os auxiliares que trarão essas informações. Olha, Diego, eu fui lá e peguei no paciente e vi que a pele dele tá pegajosa, tô conversando com ele, ele não tá respondendo muito bem, e aí isso já te acende um sinal. Você vai lá, faz uma anamnese beira-leito do paciente, pede para os meninos fazer uma HGT, e aí você tem aquela constatação que o paciente não comeu, ou é eles que trará a informação: olha, Diego, você viu que aquele paciente tem uma lesão, no momento do banho apresentou uma lesão nas costas, e aí o enfermeiro nesse momento vai lá, avalia a lesão, né, e entra com medidas preventivas. Então a equipe técnica, eu costumo dizer que é os seus olhos, né, os técnicos de enfermagem, os auxiliares são os nossos olhos em diversos momentos e em diversas direções. Então, assim, nós podemos afirmar que a UTI ela é um ambiente crítico, né, onde Sim. existem sempre pacientes críticos, né? Sim. Claro que tem alguns casos de pacientes mais, né, que tem Estáveis, casos estáveis, né, que o casos. paciente ele passa por ali, ele vai embora Sim. para casa, mas muitos acabam falecendo, né, no Sim. plantão, né, Sim, vocês acontece. perdem essas vidas, né? Sim. Então, digamos que ser enfermeiro de UTI hoje para você significa o que, assim, na sua vida, na sua vivência? Olha, eu acredito que para mim, ser enfermeiro de UTI hoje é uma oportunidade que eu tenho diária de fazer com que aquele paciente, que eu tenho certeza que ele é pai de alguém, ele é filho de alguém, né, ele é esposo de alguém, ele tenha mais uma oportunidade de dizer que ele ama a sua família, ou dar oportunidade para que a família diga para ele que os ama, né? É muito importante essa questão da humanização dentro da UTI. E eu, como enfermeiro de UTI, eu me vejo como alguém importante na vida das pessoas, por mais que aquelas pessoas às vezes não saberá o meu nome, mas são pacientes que eu carrego comigo, né, em muitas histórias de muitos pacientes que não tiveram um destino, digamos assim, né, que não foram a óbito, por conta que eu tive um olhar para aquele paciente e eu pude ser barreira. Então eu me vejo importante dentro da área da saúde, dentro daquilo que eu faço, e eu sou feliz com a minha profissão. E o seu recado para quem está pensando aí? Eu estou me informando e estou pensando em entrar na área de UTI. Qual a sua dica, né? O que a pessoa precisa saber? O que ela vai ver lá dentro da UTI? Certo. O que ela precisa saber? O que ela vai lidar, né? Porque é isso que vocês querem saber. O que eu vou fazer dentro de uma UTI? Dentro de uma UTI, para que você ingresse, né, na unidade de terapia intensiva, é muito importante você conhecer o exame físico, saber realizar uma boa anamnese no paciente, né? Aquele exame físico de fato cefalocaudal, né? Você avaliar couro cabeludo, cavidade oral, saber reconhecer, né? A anatomia ajuda muito, porque nesse momento você consegue ver que todos os pacientes, por mais que tenham uma anatomia parecida, mas existem algumas divergências, e às vezes essas divergências podem trazer para o paciente um desconforto respiratório, digamos, né? Então é muito importante saber fazer um bom exame clínico. Como segunda dica, eu deixo conhecer de fato os dispositivos que vocês lidarão dentro da UTI. Porque às vezes na intercorrência não tem como as pessoas ir lá ensinar para você que uma máscara de Venturi ela é diferente do que uma máscara não reinalante, ou que uma máscara de Venturi é diferente de um CANAF, que é um catéter de alto fluxo. E aí às vezes, né, nas intercorrências você pode delegar para alguém: olha, por favor, pega lá para mim uma máscara de Venturi, você, por gentileza, pega lá para mim um frasco de umidificador. E aí, se você não conhece os dispositivos, você não consegue otimizar, e aí fica muito perdido em relação a isso. E aí
aí o paciente acaba perdendo com isso, né? Então é muito importante reconhecer os dispositivos, até para que você consiga lidar com o paciente, monitorizando o paciente, porque o paciente de UTI é um paciente que ele se encontra lá porque ele precisa de uma monitorização mais efetiva, né? Então, a gente chama de monitorização multiparamétrica. O paciente ele fica ligado a fios de fato, né, para ver essa parte cardíaca do paciente, oxímetro de pulso, para que a gente entenda como está a saturação desse paciente, e ali a gente consegue ter os parâmetros dos sinais vitais. Então, é importante reconhecer os equipamentos. Ah, gente, ele tá escondendo o ouro. Eu já vou falar logo. Ó, se você quer ir para UTI, você tem que saber as fases de intubação, Sim. tem que aprender sobre drogas, você tem que Sim. saber fazer intercorrência, você tem que saber pegar acesso. Tudo Mas isso, né? Porque é um plantão estressante, ele chega estressado em casa, às vezes, né? São plantões corridos, você tem que entender muito bem sobre lesões, né? Sim. Importantíssimo para você fazer a prevenção e para você fazer os curativos, né? Exatamente. Você lida, né, durante a sua jornada, né, que eu posso acompanhar, né, tenho esse prazer de acompanhar, eu pude ver que você tem contato com coisas até absurdas, né, de pacientes, por exemplo, que tem um membro necrosando, né, Sim. por conta de diabetes. São Sim. coisas assim que a gente pensa, poxa, isso não acontece hoje em dia. E acontece, né? E assim, acaba perdendo membro. Já aconteceu de paciente, por exemplo, um membro da equipe, um técnico de enfermagem em si, sacar um acesso na femoral, né, um acesso central da femoral, e aí levar uma paciente a óbito, né? Sim, então, são várias coisas aí que o enfermeiro da UTI ele tem que estar atento, né? Se ele gosta dessa área, para saber lidar com essas situações, né? Exatamente, é muito importante. Principalmente essas questões das lesões, né? Porque o paciente, quando ele entra para a UTI, por muitas vezes ele não entra com a pele prejudicada. A pele do paciente, ela tá íntegra, né? E esse momento que o paciente se encontra na UTI favorecerá muito o desenvolvimento das lesões, porque o paciente ele vai receber uma dieta não muito adequada, por mais que tenha todos os nutrientes, mas não é a mesma dieta que ele tem fora do ambiente de UTI, ou a dieta às vezes não é tão balanceada. O paciente ele ficará restrito ao leito, né, em algumas situações e por alguns momentos. Ele perde um pouco da liberdade dele. Muitas vezes está sedado, né? Muitas vezes ele está sedado, então consegue nem se ele precisa ser mudado de decúbito, né? Essa questão quem faz por ele é outras pessoas. E o enfermeiro tem que estar muito ligado, ele tem que reconhecer muito a equipe dele, ele tem que trabalhar muito a dinâmica. Um exemplo, olha, eu quero que vocês entendam que quando eu peço para mudar o paciente de decúbito é para que a gente não tenha desenvolvimento de lesão por pressão, e aí não seja sinalizado, não entra nos indicadores. E aí você começa a desenvolver estratégias, né? Um exemplo, uma que eu adoto muito. Eu peço para que a mudança de decúbito ela seja realizada para aqueles pacientes que estão sedados, sempre para o mesmo lado de todos os leitos. Um exemplo, todos os pacientes agora sedados para o decúbito lateral esquerdo. E aí eu consigo ver quem que mudou, quem que não mudou o paciente. Aí depois eu posso chegar, olha, eu tô vendo que o paciente do leito 3 não mudaram ele de decúbito. Por quê? Como que você sabe? Porque eu criei essa dinâmica, né? E são as estratégias. São as estratégias que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. É importante também a questão das drogas, como você disse, né? Você reconhecer muito bem as drogas. Porque o enfermeiro de UTI, pessoal, principalmente quando você está trabalhando à noite, nos plantões noturnos, de fato ele que fica dentro da UTI, né? E até mesmo para você trazer uma segurança para a sua equipe, mostrar que você de fato conhece, tomar para si essa responsabilidade, claro que dentro daquilo que é permitido fazer, né? Você consegue ganhar muita confiança da sua equipe, mostrando que você tem esse domínio, que você conhece as drogas vasoativas, que você sabe como que cada droga vai influenciar na vida do paciente, e muito mais do que isso, entender as comorbidades do paciente. Um exemplo, questão de saturação. Pacientes que têm DPLC, né? A saturação do paciente geralmente é de 85, 88 acima é uma boa saturação. Mas se você não tem conhecimento que aquele paciente ele é DPLC, tá dando 85, 86, você fala, nossa, tem que chamar o médico porque a gente já tem que entubar o paciente. Em outros casos, na verdade, quando o paciente não é DPLC, aí sim, o paciente já está precisando de uma oferta de oxigênio mais eficaz. Mas para o paciente DPLC, é super normal. Então é muito importante você entender
entender a comorbidade do paciente, você entender que o paciente, às vezes, ele é diabetes tipo 1 e não tipo 2, qual que é essa diferença? E aí você buscar essas atualizações e você ser curioso. É muito importante, quando o paciente tem comorbidades diferentes, que isso te leva a adquirir novos conhecimentos, né? Você vai buscar novos conhecimentos. E dentro da UTI, né? É o enfermeiro que comanda o plantão, existe a parte médica, né? A gente sabe disso, mas de fato é o enfermeiro que comanda o ambiente UTI. Você tem autonomia para fazer as coisas, você tem autonomia para coordenar a sua equipe, como que é dentro de um ambiente UTI? Olha, eu não vou vender para vocês meia dúzia falando que é uma dúzia. Infelizmente, a faculdade ela nos prepara para um ambiente hospitalar muito diferente do que o que a gente encontra, né? É uma realidade utópica, o que é ensinado nas universidades. É um pouco diferente da realidade, então não é todo local que o enfermeiro ele tem autonomia. Em primeiro momento, você não vai ter essa autonomia dentro da UTI, de mexer em uma droga vasoativa, até mesmo de indicar alguma coisa para o paciente, porque é um ambiente que você está chegando agora, então você tem que mostrar que você tem conhecimento, você tem que trazer para aqueles profissionais que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que é entendida do assunto. E a partir desse momento eu acredito que você vai ganhando espaço e liberdade. Mas em relação à equipe técnica, é o enfermeiro que coordena. E como a maioria do quantitativo de profissionais dentro da UTI é a enfermagem, então digamos que sim, o enfermeiro que ele coordena a UTI, a entrada de pessoas, no momento da visita, se vai poder entrar mais de uma pessoa ou não, qual é o melhor momento, se a visita está suspensa naquele momento para o paciente, porque o paciente está intercorrendo, se tem algum paciente que precisa ser entubado ou algum paciente que parou durante uma visita, que acontece, pessoal. Então, assim, é importante o enfermeiro tomar para si essa liderança. De um modo geral, então, o enfermeiro coordena a UTI, sim, né? Mas ele depende muito de outros profissionais. Depende. Dizer. Sim, depende sim. Bom, pessoal, o vídeo então foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós trouxemos mais essa realidade, né, da questão da formação, desde a história, né, da sua faculdade, da sua formação, das dificuldades, né? Vocês podem ver que mesmo em meio ao caos aí, né, da bioquímica que você falou, né, comentou, ele conseguiu, né, passar por esses percalços, conseguiu, digamos que, conseguiu vencer esse obstáculo, né, e conseguiu se formar. E hoje trabalho no ambiente de UTI, eu vejo que é um ambiente muito estressante, né, o que a minha visão de fora, né, como uma pessoa que não trabalha em ambiente de UTI hoje, eu vejo que é um ambiente muito estressante, que é um fator muito estressante, né? Às vezes a pessoa chega em casa, ela traz alguns pontos, né, do hospital, às vezes eu vejo ele conversando com chefes, né? Isso não só em empregos atuais, mas em vínculos anteriores também, né? Porque ele sempre trabalhou em UTI, ele sempre gostou, você sempre gostou, né? Desse ambiente de UTI, do ambiente de UTI. Enquanto enfermeiro, né? Sim. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco nessa visão do que é ser um enfermeiro dentro de um ambiente de UTI, para que vocês realmente tomem a decisão. Poxa, não, eu vi o vídeo ali e o Diego me despertou esse desejo, né, de ser enfermeiro de um ambiente de UTI, né? Ou não, peraí, não é a minha área, né? Eu vou procurar outra coisa mais tranquila, algo que seja mais administrativo. Isso, administrativo, ou menos burocrático, né? Porque a UTI realmente é para quem gosta e para quem tem, assim, um feeling, né? A pessoa tem que ter esse sentido aí de gostar de estar sempre nessa agitação. Sim, né? Demanda muito em movimento, né? Isso. Você sempre está em movimento ali dentro, sempre está envolvido em muitos processos. Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a você, Diego, pelo depoimento, né? Por ter trazido um pouquinho da sua história, de ter contado, né, aí desde o começo e ter contado a sua experiência como enfermeiro de TI. Eu que agradeço, Fabrício, né, pela oportunidade
de falar um pouco mais da minha história para o público, né? Algumas pessoas eu sei que não se identificarão com esse vídeo por conta do ambiente de UTI, que é um ambiente estressante, mas é muito importante você entender que dentro da sua profissão você consegue ser o melhor profissional, sim, e às vezes não é o melhor em comparação ao outro, mas melhor em comparação a si mesmo. No dia de ontem, aprender com os erros, trazer o feedback para si mesmo, ou até mesmo para a equipe. Olha, eu vi que hoje na parada cardiorrespiratória ninguém se preocupou em relação a colocar a prancha abaixo do tórax do paciente, então as compressões não foram efetivas, o que fez com que o paciente precisou de ficar mais tempo ali em hipoxemia. E quando você faz essa autorreflexão diária, você consegue desenvolver estratégias para que o seu plantão se torne menos, digamos que estressante, e os pacientes saem ganhando com isso, né? Porque a vida dos pacientes é preservada de uma forma mais eficaz. E em relação à UTI, eu acredito que eu sou apaixonado, eu não sei se eu consegui passar isso através do vídeo, mas é muito gratificante para mim, porque às vezes eu consigo reconhecer sinais de pacientes até, ou de pessoas até mesmo na rua e falar, olha, aquele paciente ali, eu acho que tem problema cardíaco, por conta que eu vi um sinal e tal na orelha, algumas vezes já comentei com você, né? Ou então, olha, aquele paciente ali, eu acho que ele tem hipertenso, talvez está passando mal, ou acho que tal paciente, a tal pessoa, na verdade, está ali em uma hipoglicemia, né? Então, talvez vamos oferecer uma balinha. Então, os sinais vitais, ele demanda muito esses cuidados. E é muito bom você se reconhecer, né? Reconhecer o seu corpo, e a UTI, ela trouxe isso muito para mim. E eu sou muito apaixonado no que eu faço, espero que vocês tenham gostado. E a dica é, sempre busquem atualizações. Nunca seja um enfermeiro que pensa que sabe de tudo e se conforma com isso. Não nos conformarmos com o nosso conhecimento, eu acredito que é a grande mensagem que eu gostaria de trazer para o final dessa entrevista, né? Você não se conformar com o conhecimento que você tem e sempre buscar atualizações. É isso aí. Então é isso. Muito obrigado pelo Tchau, vídeo. pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.